Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sona do Stuck. Muito obrigado pela sua audição, pela sua audiência e agora pela sua visualização. Esse podcast e videocast é feito todas as quartas-feiras, liberados no Anchor e hosteado. Aí o Anchor é o principal, que acaba hosteando para todos os outros meios, né? Que é o Spotify, Google Podcasts e o Castbox, entre outros, tem vários. E também no YouTube, tá? O YouTube agora está recebendo este trabalho em forma de videocast, é algo que eu estou fazendo com muito carinho, então muito obrigado mesmo por você estar aqui, cara. Faço muita questão de fazer um trabalho com ótimos conteúdos, com o máximo possível de qualidade, tanto visual quanto sonora. Muito obrigado, viu? Seguinte, antes da gente começar a falar sobre o episódio de hoje, que é baseado no livro Vitorianas Macabras, esse que tá no fundinho aí da minha chroma key aí pra vocês. Hoje eu vou especificar uma história chamada aí de A Porta Sinistra, da Charlotte Riddle, que foi uma das maiores escritoras vitorianas aí do século XIX, realmente uma mulher sensacional. Antes de começar a falar mais desse conto, eu quero aqui pedir alguns auxílios de vocês, algumas ajudas. É claro que eu gosto sempre de começar falando um pouco do meu trabalho, que é Professor Também Joga em todos os lugares, né? Twitter, Instagram, The Live e YouTube. Tudo Professor Também Joga. Me sigam aí, você não vai se arrepender. Os conteúdos são extremamente bons, cara. Eu faço assim com muito gosto, tá? Live todos os dias na The Live. Todos os dias, a partir das 16 horas, tô lá fazendo as minhas loucuras, baseado mais em jogos de terror, independente, cooperativo, dando muita risada. Tem uma interação muito boa com o meu chat. Quanto mais você interage comigo, mais você pode interagir mandando sons, mandando sua música. Cara, é sério, é uma live muito legal, você vai adorar. E agora nós estamos com uma parceria maravilhinda aqui da Dark Side Books, que é os meus subs podem ganhar livros da Dark Side. Esse mês, a Pampam, a nossa querida amiga Pamela, minha grande sub e companheira amiga, ganhou aí o Psicopata Americano. Quem que não quer levar para casa esta coisa linda de livro? E além disso, sorteios mensais de jogos para vocês. Então, vai lá, vai conhecer meu trabalho na TheLive/Professor Também Joga. Você também pode me auxiliar no YouTube através da comunidade a partir de R$ 2,99. E no PicPay, por R$1 você pode estar auxiliando o PTJ a crescer cada dia mais. Então me segue aí, tá bom? Esse é o grande favor. Eu não tenho grana, não posso te ajudar. Então somente me escute e me assista. Você já vai estar me ajudando pra caramba. E claro, compartilhe esse grãozinho de pólen que ainda é pequenininho, mas que pode brotar uma árvore gigantesca e se Deus quiser vai acontecer e vocês serão os meus grandes frutos saborosos para eu poder angariar isso aí. Então me ajude nessa. Quer fazer parte mesmo dessa família PTJ? Mano, manda um e-mail pra mim. professortambemjoga@hotmail.com. Manda e-mail, cara. Isso não vai te doer. Você vai perder o quê? Aí 1 minutinho para escrever um e-mail pra mim. Coloque aí qualquer história, qualquer dica, opiniões, críticas, o que você quiser. Se você quiser que eu te dou auxílio amoroso, eu te dou, mas manda e-mail para este professor. Lembrando que dia 5 agora foi Dia Internacional dos Professores, eu estou muito feliz. Semana que vem eu vou participar de uma entrevista num canal de realidade virtual, falando mais sobre o que é ser professor gamer. Para quem não sabe, agora estou fazendo conteúdos de realidade virtual. Muito bom, hein? Cara, que 10 quer fazer isso e tá muito divertido. Antes da gente começar e passar a vinhetinha, falar mais sobre este conto da Charlotte, eu quero aqui também indicar os meus queridos amigos da Toquita do Dragão, Toca do Dragão, Richard e toda a sua galera do barulho. Galera, sigam esses povos, essa galera é muito massa. Temos aí o meu querido amigo Cezão, Caio
e também a Nath da Estalagem Nerd, galera que eu curto demais, espero que vocês estejam ouvindo esse episódio, muito obrigado pela sua parceria e amizade. Temos aqui o Maxon do Mais Que Horror, que né, já teve presença aqui, temos também aí o Carpenedo e o Panda, que já também tiveram aqui, o Wilson, que toda hora eu tô junto com ele, o Paulinho Deruzelvi, que eu preciso convidar urgentemente, temos muita gente aí, Kitsune, grande brother meu, Café, tá aí, ó, lotado de gente. JC, né, que faz live todos os dias, faz conteúdo na internet, produz jogos independentes. Tem muita pedra preciosa no meio desse garimpo, velho. A gente tem que garimpar, tem que dar uma lapidada nesses pequenos produtores de conteúdo para que a galera conheça. Então compartilhem esses conteúdos. Jabá feito, pedido feito, ajuda pedida, tudo bonitinho. Agora sim, depois da vinheta, vamos falar mais sobre este conto, A Porta Sinistra. Vamos nessa! Bom, rapaziada, antes da gente começar a falar mais do conto, eu quero ler um pouquinho mais sobre a Charlotte Riddle, que nasceu em 1832 e faleceu em 1906, uma das escritoras mais famosas da era vitoriana do século XIX. Então vamos lá, irlandesa, autora de 56 livros, proprietária da editora St. James Magazine, respeitada revista literária na Londres vitoriana. Ainda jovem, perdeu o pai e a mãe, casou-se aos 25 anos com o engenheiro civil Joseph Hadley Riddle. O casal não teve filhos, Charlotte manteve-se como escritora durante toda a sua vida e, apesar das dificuldades financeiras, alcançou o sucesso e o seu reconhecimento. Famosa pelo seu talento para engendrar histórias fantasmagóricas, publicou Weird Stories, uma antologia de contos de horror de 1882. Já idosa e viúva, em reconhecimento à sua extensa contribuição literária, foi agraciada com uma pensão da Sociedade dos Autores e morreu de câncer de mama em 1906, aos 74 anos. Reparem que a expectativa de vida antes era menor, né? Minha avó tem 96, né? Então ela faleceu com câncer de mama, mais uma mulher aí, uma grande mulher no meio dos desafios que perduram até hoje. Se em 2020 as mulheres ainda possuem desafios nos seus trabalhos por causa de desrespeito e babaquice, imagina em 1840, 1850, o quanto que esta mulher não sofreu para conseguir chegar a um estágio desse e ser reconhecida como uma grande escritora. Parabéns, Charlotte Riddle, e muito obrigado por ter feito esses trabalhos tão legais pra gente. E muito obrigado ao Dark Side Books e também a Macabra pela parceria da Vitorianas Macabras, um livro que tá recheado de boas informações. Como eu amo conto de terror, eu sou apaixonado por terror, em jogos, filmes, seriados, cara, eu sou apaixonado. E por falar em seriado, eu tô assistindo várias séries boas. Na verdade, eu tenho feito alguns episódios aqui de séries boas que eu tô curtindo. Inclusive o último episódio que eu fiz, eu falei de uma série, né, pra vocês. E eu gostaria de indicar a série brasileira Bom Dia Verônica. Fantástica a série, mano, fantástica. Terminei ontem a série, 8 episódios de muita coisa boa. Disparado o melhor seriado brasileiro que eu já assisti. Agora eu tô louco pra ler o livro, tô vendo se eu vou pegar esse livro pra ler agora. Bom Dia Verônica, assistam, Netflix. Recomendadíssimo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse conto, A Porta Sinistra, tá? O que é A Porta Sinistra, gente? Vamos pensar o seguinte, é uma mansão, tá? Que é uma casa que fica no meio de uma região rural, no meio do pasto, né? Numa região chamada Laidlaw Hall, tá? Numa cidadezinha do interior aí da Inglaterra, próximo aí, né, a Londres. Uma mansão, uma casa muito grande, né? Aquelas mansões vitorianas, com obras, com mármore, aquela coisa toda, aonde uma porta não se fecha. Ponto. De tudo que você faça, a porta não se fecha. Você passa trinco, você fecha ela, a hora que você vira, a hora que você tá aberta, né? Então, de todos os meios, essa porta não se fecha.
E essa é a premissa do nosso conto de hoje. E o porquê isso acontece, como que isso vai acontecer. Se preparem, bote o foninho aí, né? Eu acho que o podcast merece isso, eu coloco trilha de fundinho pra ficar legal. Então, bota o fone, entra num clima comigo, climas vitorianos, um clima sotúrnico, cinza, daquele jeitão que vocês sabem muito bem, e embarca nessa comigo, tá? Vamos lá. Eu anotei os nomes numa folha porque eu sou ruim pra nome. Eu gosto de falar de nome. Mas antes de falar de nome, deixa eu tomar uma água. Porque a gargantilha tá seca. O ar tá ligado, eu espero que não esteja atrapalhando o áudio. Essa é a segunda vez que eu tô gravando porque o primeiro áudio deu ruim. Eu esqueci, eu coloquei um ganho aqui no microfone. Eu parecia o Darth Vader falando. Isso que você ouviu não foi um bully. Foi eu tomando água e minha garrafa faz esse barulho. A garrafa sinistra. Muito bem. Então vamos lá. O nosso principal aqui, vamos dizer assim, um dos principais personagens dessa história é o Sandy. Na verdade, o nome verdadeiro dele não é Sandy, tá? É o apelido dele que foi dado num trabalho dele lá, que ele trabalha numa imobiliária, tá? Então ele trabalha num escritório imobiliário muito reconhecido aí em Londres. O nome dele é Theophilus, né, chamado aí de Phil pelo seu pai, pelo seu tio. Um dia ele estava lá trabalhando, como qualquer outro dia, né, um dia comum, e o seu colega de trabalho, que é o Parton, tá aqui anotadinho, né, é o colega mais velho dele, chegou para ele dizendo o seguinte: Sandy, tá ligado, Sandy? Por que ele se chama Sandy? Porque ele parecia um cara que chamava Sandy. Pronto, é isso. A galera do trabalho, aquela galera chata do caramba, a galera do pavê pra comer, acabou colocando aí o apelido de Sandy nele, porque ele parecia um cara que chamava Sandy lá na cidade. Tá, beleza. E ele chegou pra ele e falou assim: meu, eu sei que você não tá bem de grana, tal, tá precisando de uma grana, né? Eles não ganhavam tão bem, ganhavam 20 libras por ano no escritório. E ele falou: você tá afim de ganhar umas 2 libras aí? Ele falou: claro, todo mundo, né? Quem não gostaria de ganhar uma graninha extra, mas o que eu tenho que fazer? Ele falou: é um trabalhinho aí, vamos lá. O Sr. Carrison, que era um milionário vendedor aí de produtos da China, acabou alugando uma casa dessa imobiliária, uma casa no meio do pasto solitária lá em Ledlon Hall, uma antiga casa de um lord, tá? Lord Ledlon. Ele alugou esta casa e ele veio aqui reclamar que a casa está assombrada, que a casa tem coisa errada, que ele não consegue morar nessa casa porque tem uma porta que não para de se abrir. Por mais que ele tentou fechar e as pessoas tentaram resolver o problema para ele, a porta fica se abrindo. E ele tirou todos os seus bens de lá, móveis, e foi embora, deixando somente móveis antigos do antigo Lorde. O cara falou: tá, e daí? Deixa a porta aberta e vive normal. Mas ele falou: pra você é simples, mas para o Carrison não. E ele tá querendo o dinheiro de volta, e o nosso chefe, o Sr. Freyer, está revoltadíssimo. E ele disse que quem resolver esse problema para o Carrison vai dar 2 libras, aí, uma graninha, um donate, um prime, né? Para quem ajudar aí a espantar esta alma da porta do capeta. Bom, o Sandy falou: beleza, eu sou corajoso, eu sou o cara, eu vou para lá resolver esta parada. Aquilo ficou na cabeça dele alguns dias, ele falou: meu, eu preciso resolver, eu tô precisando de grana, minha família tá precisando e tal. Ele foi falar com o seu chefe, Sr. Freyer. Falou: cara, é o seguinte, eu topo, mas eu acho que 2 libras é muito pouco. O que você acha que você me dá 10 libras? O chefe falou assim: meu, você é muito folgado, cara. Eu já não ia com a tua cara, fiquei revoltado, agora tá demitido. Justus, né? O Justus Vitoriano falou: você está demitido, você vai embora daqui, vaza da minha vida. Ele ficou: mas como assim você vai me demitir, cara? Eu só falei que não quero saber, você é um Zé Ruela e adeus, amigo. Deu lá o aviso prévio pra ele e adeus. Ele ficou perplexo, tremendo, morrendo de medo, chorou, ficou nervoso, falou: e agora, o que eu vou fazer? Ele falou: bom, a única saída que eu tenho é falar diretamente com o Sr. Carrison e tentar eu lá resolver o problema dele pra ver se ele me paga uns trocados. Depois dele tentar, alguns dias, tentar falar com o Sr. Carrison, ele conseguiu. O Sr. Carrison deu ouvidos para ele e falou que pagaria 10 libras e mais todas as despesas diárias que ele terá na casa para tentar resolver e espantar este capeta, este fantasma que estava nesse cômodo abrindo esta porta. O tio dele
foi contra, falou, mano, você tá louco, vai dar problema. Mas mesmo assim, ele foi. E ele resolveu ir sozinho, sem nem... Cara, nem levar um gato, tá ligado? Leva o gato. O gato ia abrir os olhos, virar a cabeça, falar, tá lá o fantasma, tá ligado? Uma fasmofobia que eu tô jogando agora, né? Levar uma... qualquer coisa, nada. Ele falou, eu vou solamente. Este cara era o Rambo vitoriano. Eu, jamais. Mas jamais eu não ficaria sozinho na minha própria casa se a porta abrisse. Imagina numa mansão vitoriana de 3 andares, né? Ele foi. E ele foi ficar dias lá pra tentar resolver. Dia e noite, ele não saiu de lá. Ele saía só pra ir num correio, pegar carta, né? Ele tinha as cartas da sua namorada, da Beth, do seu tio e também do próprio Carrison, que se comunicava com ele por causa das despesas, né? E ele ficou chegou lá no primeiro dia, sozinho. O cara, inclusive o cara que levou ele falou, meu, você é louco, velho, você vai ficar sozinho numa casa que abre porta, velho, você tá pinel. Ele falou, de boas, eu sou corajoso, eu tô precisando de grana e vai rolar. Bom, beleza, ele foi. Chegou lá, viu uma mansão gigantesca, falou, meu, nunca vi isso na minha vida. Ele disse que tinha tantas portas que ele até se perdia, ele nem sabia qual era a porta, porque tava tudo aberto as portas. Então a primeira coisa que ele fez foi fechar todas as portas da casa e percorrer os 3 andares. Quando ele chegou na cozinha, ele percebeu um barulho de porta. Ele foi ver, era o cômodo que todo mundo falava. E ele tentou fechar várias vezes, voltava, porta aberta. Trancou, voltava, porta aberta. E sempre a porta estava aberta. E aquilo deu muito medo ao Sandy. Quase virou a Sandy, de tanto medo. Mentira, porque mulheres são mais corajosas que homens. Tudo bem que a Sandy dá muita raiva. Eu cresci agora, sou mulher, né? Então, é isso. Ele ficou morrendo de medo. O frio subindo pelas carrapichos da espinha do bicho lá, eu fico morrendo de medo. Se trancou num cômodo na primeira noite, não tinha energia, gente. Isso é, né, antigo pra caramba, não tinha energia elétrica, era vela. Se trancou num quarto lá e falou, meu, eu vou ficar aqui rezando e seja o que Deus quiser, né? No dia seguinte ele foi pro correio e na volta desse correio ele viu como se fosse uma mulher ou uma criança, uma menina, correndo na mata, próximo à casa. E ele também viu o sobrinho do Lord Ledlon andando na estrada. Ele falou, mas o Lord, o sobrinho do Lord está na cidade? Disseram que ele estava viajando, que ele não estava aqui, porque esse sobrinho é o dono da casa, que alugou para o Sr. Carrison. Então aquilo já ficou meio noiado na cabeça dele. Inclusive ele tentou correr atrás dessa menina na floresta e ele não achou nada. Nada. Eu já falei de uma história minha no sítio que os capeta rodearam a casa lá, lembra? Eu já falei dessa história, se você não escutou vários episódios anteriores que eu já falei sobre essa história, que quando eu era criança eu escutei umas vozes de criança correndo em volta da casa. Então é umas paradas meio loucas, mas tá. Mas acho que o dia que eu fiquei mais com medo foi o dia que a Folia de Reis foi lá no meu sítio. Eu morava no sítio, eu era criança, e foi uns palhaços, eu não conhecia o que era a Folia de Reis. Pra quem não sabe, é uns palhaços dançando com uma música, com uma véia gritando, ah, yeah! Sabe? Gritando, ah, yeah! E eu não imaginava que aquilo era a Folia de Reis. Eu tava dormindo, a hora que eu escutei o capeta gritando, eu achei que era, né, o Beelzebub. A hora que eu abro os olhos, eram os palhaços, tudo dançando no quintal e meu pai dando porco pra eles, né? Era assim o negócio. Ih, mano, eu morria de medo. Cara, é feio. Mas tudo bem. Retomando ao nosso assunto, passando-se esses 2 primeiros dias, o próprio sobrinho do Lord Ledlon foi até a mansão. Bateu na porta e falou, Sandy, o que tá rolando, cara? O que você tá tentando fazer aí? Ele falou, explicou a situação, falou, o Dr. Carrison me contratou pra tentar expulsar uma entidade ou pra ver o que tá acontecendo. Ele falou, cara, eu nem tô sabendo o que tá acontecendo aqui. Como assim? Ele falou, esse cômodo que você tá aí, aconteceu um assassinato. Sandy falou, meu Deus, como assim? Como um assassinato? Isso, o meu tio, dono de todas essas propriedades, foi assassinado neste quarto, aonde a porta está se abrindo. Ele recebeu uma facada na nuca enquanto estava descrevendo o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento dizia que toda a fortuna dele iria para a esposa, que inclusive mora próxima a esta mansão, que é a viúva. Andava de preto o tempo todo. Não sei se vocês sabem, quando antigamente a mulher ficava viúva, ficava sempre de preto, sempre saía de preto, sempre, tudo preto. Até a alma dela era preta.
Já no caso, o Novo Testamento, quando o Lord Ledlon estava descrevendo, era para deixar a fortuna para o seu sobrinho, seu único herdeiro. Então aí acabou virando uma guerra familiar, onde a viúva disse que o sobrinho matou o tio para ficar com a fortuna e forjou o testamento, e o sobrinho disse que a viúva matou o tio para ficar com a fortuna. Então ficou essa guerra familiar. Inclusive o Testamento Novo estava guardado dentro de um armário nesta mansão aonde o Sandy estava. Portanto, o Sandy se viu num momento assim, diz, mano, a coisa é muito mais complicada do que eu imaginava. Eu achava que era só um problema de madeira, que a porta ficava se abrindo. Achei que o prumo tinha dado errado da porta. Mas não, existe algo aí. Ocorreu um assassinato neste quarto, neste cômodo. A própria filha do Lorde, que é a Beatriz, de 15 anos, foi lá conhecer o Sandy. Inclusive eles queriam que o Sandy trabalhasse para eles, falasse, ó, continua aí pra gente ver o que tá acontecendo, pra resolver esse problema. Aí o sobrinho do Lorde foi lá com o Carrison, falou, ó, não precisa pagar mais aluguel, tá tudo certo, fechado, não se preocupe mais. Nesse meio tempo, o Carrison mandou uma carta pro Sandy falando, mano, vaza daí, velho, eu não preciso mais de você, tá aqui, ó, 10 libras. E o Sandy falou, não, eu tô agora trabalhando pro sobrinho do Lorde. Vou ficar mais uns 2, 3 dias na casa pra tentar resolver o que tá acontecendo. E as coisas foram piorando. A casa ficava com um silêncio arrebatador. Eu costumo dizer que o barulho do silêncio é o pior barulho. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu já falei isso em Silent Hill. Silent Hill tem isso, né? Tá dando uma música, eles param tudo e fica aquele silêncio, né? Você andando só com seus passos. Não existe coisa pior que isso. E no conto ele diz isso. Sandy fala que o silêncio à noite da casa era arrebatador. Nem ranger da casa tinha. Não tinha uma folha que se mexia. E na sua última noite na casa, antes de acontecer o que eu vou falar agora, ele falou o seguinte, o Sandy era heavy metal, mano. Sandy era o cara, velho. Tudo bem que é difícil ver um homem corajoso assim, mas o Sandy era, viu? Ele falou, o Sandy não, né? O Theophilus, eu gosto desse nome, Theophilus. Ele falou, eu vou ficar nesse quarto. Eu não vou ficar em outro quarto. Eu vou tentar resolver esse enigma, cara. Eu vou ficar dentro do quarto, escondido, e ver o que acontece. Se alguém tá entrando aqui ou se é o capeta que tá abrindo essa porta. Aí ele foi lá e fechou a porta e se escondeu. Nesse meio tempo, a porta se abre e quem entra? Uma mulher. Uma mulher esguia, magra e vestida de preto. A viúva, ela entrou no quarto. E na hora que ela entra no quarto, ela começa a revirar tudo, bater os armários, abrir não sei o que lá. Na hora que ele vê isso, ele fala, bom, eu vou sair do esconderijo, vou agarrar essa mulher. Ele agarra ela e a mulher era forte demais. E acaba batendo nele, dando soco na tua cara, cai pro chão, ela pega a pistola da calça, do cinto dele, dispara, erra o tiro e no terceiro disparo acaba acertando o seu ombro. Mas neste meio tempo, Sandy percebeu que ela estava apavorada, não somente porque ele tinha agarrado ela, mas olhando para as suas costas. E na hora que o Sandy vira, ele vê uma imagem sobrenatural, demoníaca de um espectro com os braços levantados. Ele também se assusta, mas ele tinha levado um tiro e nesse meio tempo ela foge e ele desmaia. Na manhã seguinte, a galera chega lá, o Lorde, o sobrinho, eu vou chamar de Lorde, é o Lorde, é o que recebeu a fortuna, então ele é o Lorde, tá? Que é o Lord Ledlon, que o tio morreu, então ele é o Lorde. Ele bate na porta, olha pela janela, vê que ele tá todo ensanguentado, quebra a porta, leva pro hospital, ajuda ele conta a história, a viúva some, nunca mais viram a viúva e os seus filhos, nunca mais. Sumiu, né? E ele foi, no caso aí, cuidado pelo Lorde, pro resto de sua vida, morou numa fazenda, foi muito feliz com a sua esposa Pat. Só que ele alega que até hoje ele tem pesadelos e que ele não consegue mais ficar sozinho em sua vida e muito menos no escuro. Ele diz que até hoje sonha com aquela figura sobrenatural. Que conto fantástico! Que conto legal, cara! Que massa! Eu fico imaginando a construção desse conto num jogo. Sabe? Não é até um filme, cara. Daria pra fazer um baita filme aqui. Um jogo de realidade virtual desse jeito. Cara, poderia ser um jogo curto, até de 2, 3 horinhas, mas seria fantástico. Seria muito legal, cara. E eu amo
amo falar desses contos, cara, eu acho muito gostoso. A Era Vitoriana, pra mim, é a principal era que existe, isso de 1820 até 1900, cara, é uma época muito massa de grandes contos de terror, de grandes folclores também, contos de criação, e que eu acho extremamente legal passar pra vocês. E eu, do fundo do fundão do meu coração, espero que vocês tenham gostado bastante desse conto, não somente dele, mas da forma com a qual eu passo pra vocês, com muito carinho. Um forte abraço pra vocês, cuidado com portas que se abram, passem a chave, cuidado, a porta se abriu uma, se abriu duas, vende a casa. Cuidado, hein? Um forte abraço pra vocês, tudo de bom, valeu, valeu. Tchau! A imaginação imita, é o espírito crítico que cria. Oscar Wilde.